Boa noite. Esse é um vídeo para falar um pouco sobre builds, né? Eu dei uma desacelerada do jogo, parei de postar um pouco vídeo e tudo, porque eu tô jogando outros jogos. Cheguei no endgame do jogo com build, com os itens, não tinha muita coisa para grindar, então eu tava fazendo outras coisas. E agora com o T4 novo eu tô voltando, então esse vídeo é só mais para atualizar. Quem terminou a season agora em relação a magos, né? E magos eu me referencio tanto de build de single, que é Spellblade, tanto de Enigma, SNS Orb. Então todas as variantes que envolvem uma arma mágica na mão, Orb Adaga e tudo. E é mais para atualizar mesmo vocês de build. Tem muita gente voltando a jogar nessa temporada. A gente finalizou. Quem tem jogado o T3, a gente tem muitas variantes de build, então vai do tipo de conteúdo, tanto com 48 é um tipo de build, tanto, deixa eu fechar aqui o Discord, tanto 48 é um tipo de build, quanto Bullstone, BG mesmo, pra vocês terem ideia, eu jogo com a minha build PvE, a minha build single, ela não é redondinha, mas ela funciona, né? Então o meu set todo aqui é de mana, tá vendo? Inclusive é o que eu recomendo nesse T4, vocês focarem no set PvE, para vocês conseguirem grindar, farmar e depois vocês ir buildando o set PvP de vocês. E é com esse set PvE que eu jogo BG. Porque BG eu acho que é só buff, você joga com Pocket Heal ali, te dá buff, você pega o buff do mapa e mata, sabe? Então você acaba tendo kills, dano alto. Isso aqui é um dos vídeos que eu achei rápido aqui para demonstrar, mas tem vídeos que eu tenho um resultado maior que isso, sabe? Então BG é um tipo de jogo que é mais buff e dano. E agora talvez vindo esse PVP novo, a gente precisa de uma build talvez um pouco mais defensiva com esquiva, então talvez seja interessante, porque tem o loot que dropa, então talvez faça sentido você pensar numa build não tão Glasscano para esse tipo de conteúdo, diferente de BG que whatever não tem tanto impacto. E sobre relação de builds, aqui tem uns quest log das builds antigas, né? De quem tá finalizando o T3, então praticamente mais próximo dessas builds. O que muda é uma ou outra, então tem jogadores que jogam com full evasão, que nessa build aqui de triple evasive, sabe? É uma build muito interessante, então você fica quase imortal com essa build, sabe? E uma evasão bem legal. Mas vai do seu tipo de conteúdo. Para um 48, por exemplo, talvez essa build de evasão é bem interessante. No meta de Cord, no meta de SNS Orb ou Enigma com a Orb do Abismo, então você tem uma sobrevida legal. E tem as builds e enigmas triviais, né? Que são as builds onde você tem 2 velada e 2 blood. Ou, para quem prefere, acaba trocando o bload pro errante, que é esse aqui, ó, tá vendo? Que aí você ganha ataque speed. Mas isso só se tiver um crítico suficiente pra você trocar. Mas essa é o T3 que o pessoal terminou. Então o foco do vídeo não é nem falar dessas builds finais, né? De T3, seria das novas. Só que antes de falar de build, você precisa também entender um pouco de que hoje em dia build não é um impacto tão grande. Eu acho que hoje o maior peso que tem no jogo são sinergias de PT. Então, às vezes você tem uma build fechadinha Glasscano e você não vê tanto impacto comparado a outros play, porque às vezes eles jogam uma PT fechada, tem um Pocket Healer. Pra você ter ideia, às vezes builds de Glasscano você tem um impacto maior quando você tem um healer com shield, sabe? Por exemplo, aqui, ó. Aqui é um DPS que joga com 85k de shield, quase o tempo todo, sabe? Então, ele tem a oportunidade de jogar Glasscano, porque vai ter um peel a todo momento, diferente de quando você não tem, que às vezes você é obrigado a jogar com uma build mais defensiva. E as builds defensivas, às vezes você opta por set da dinastia, sabe? De esquiva, ou um set mais defensivo. E com esses itens novos eu acabei fazendo um Theorycraft de 2 sets aqui que eu vi. Eu sei que, eu não sei se tá 100% aqui esse quest log,
porque antes ele tava dando mais atributos, agora mudou, não sei 100%. Mas eu fiz um Theorycraft aqui mais para discussão, como eu gosto de fazer, gosto de teorizar, né? Não é escrito em pedra, então é mais um vídeo para ficar em aberto e tanto atualizar aqui. Eu fiz esses dois sets que eu achei bem interessante. Tanto um que ainda possui as duas partes de velada, e esses dois itens novos que chamam Reborn Lord. Ele tem dois tipos de set, mas o único set que consegue combar são esses dois aqui, a luva e o capacete, tá vendo? Que você ganha 20% de heavy attack e ele escala mais 30 de heavy attack a cada 10 de sabedoria. E como os status estão podendo chegar a 120, tá vendo? Você brocar 120 de sabedoria e destreza te coloca num patamar bastante interessante, onde você consegue pegar 1k de dano base. E o 2 velada triviais. Aqui tem um colar novo que dá uns status de heavy attack bastante interessante. Esse aqui eu não achei nenhum bracelete eficaz melhor que isso, então permanece isso aqui. Esse aqui anel é bastante interessante porque ele dá crítico e heavy attack. Talvez você possa dar o luxo de trocar, apesar que esse colar aqui é muito bom para você usar o dourado, sabe? Porque a minha ideia seria usar o dourado e usar aquele de PVP trivial, sabe? Aquele que a gente já usa normalmente, que é esse aqui, ó, um PVPzinho. Mas eu acho que em questão de status é a mesma coisa. Um broche de heavy attack ou crítico, então pouco importa. Às vezes, se você não tiver o de crítico, você pode usar o de heavy attack e trocar aqui os status, sabe? Ali, para heavy attack. O brinco eu acabei trocando para esse aqui, ó, de crítico, por causa do status, que ele tem 14 de pontos, né? Diferente do outro que dá menos pontos, mas o outro eu até gosto, ele dá 140 de heavy attack. Mas chega um patamar do jogo que fica elas por elas. E o cinto eu achei interessante esse aqui, que dá 152 de heavy attack e cooldown. A minha preocupação era ataque speed, né? Mas eu vi que eu continuo com percentual alto de ataque speed. Aqui eu coloquei bastante as runazinhas. E se você ver os status finais, ele bate 300 de crítico. Aí ele broca a passiva do Enigma, que dá mais 250. Com a skill Pan eu acho que deve dar até mais. Então deve dar uns 300 de crítico. Então você pega 3.600 de crítico e 3k de heavy attack. Eu não tenho o costume de fazer build focado em exatamente no que eu quero chegar nos status, porque normalmente eu faço build focando no meu alvo. Então, quanto de cap de heavy attack evasion a galera vai chegar, quanto de endurance a galera vai chegar, para daí eu ter uma base e recalcular a quantidade de status que eu preciso. Então, eu fiz só um Theorycraft inicial do potencial dos itens novos, o que eu posso tentar grindar, o que é interessante mudar, o que talvez pode fazer algumas adaptações. E eu cheguei a essa conclusão. A capa pode ser essa, se você não tiver essa, ou você usa ou de heavy attack aqui, ou uma nova também, que é bastante interessante, que é uma pretinha aqui, ó, essa aqui, ó, que é crítico heavy attack, tá vendo? Bem interessante, se não tiver aquela de ampliação. Mas tecnicamente você chega no momento do jogo que você precisa subir a ampliação para ter mais dano. Então a de ampliação é o Dream, as runas também de ampliação, tá vendo? De habilidade. Então você acaba focando nisso. Eu até cheguei a olhar um peito muito interessante. Tentei até pensar em jogar uma capa dourada, que é esse aqui, ó. Que ele também tem o mesmo nome desse aqui, que é o Reborn Lord. Mas infelizmente ele não dá status. Mas ele acaba dando bastante ali, ó. Skill Damage Boost, tá vendo? 152. Então é um set coringa muito interessante, muito interessante. Normalmente a gente sempre tem aqueles itens coringas, né? Então talvez seja uma opção para algum tipo de setup esse peito, né? Porque é muito bom. Apesar dele não ter 14 pontos de status a menos, ou 10, mas os status de ataque speed, cooldown, skill damage boost e vida é
surreal de bom. E eu também fiz um segundo setup, que é esse aqui usando o Punisher, que é o set novo, que ele dá 50 de damage boost e mais 150 de heavy attack. E a quarta passiva usando 4 itens, ele te proporciona mais 20% de heavy attack. E caso você hita um heavy attack, você tem 20% de chance de ganhar mais 20% de heavy attack por 3 segundos. Em comparação, esse set com o outro é bastante similar e se igualam por questão de RNG. Se você for comparar as builds aqui, ó, aqui você coloca o primeiro set com o segundo, você vê diferença de dano, ó, crítico quase elas por elas, tá vendo? Heavy Attack 3k, esse 3k. Se você olhar ampliação de habilidade, ganha 50 a mais nesse set. Só que se você for olhar em questão de crítico, esse tem 13% de crítico, esse tem 12 a mais por cento de crítico. Porém, acaba que o Heavy Attack, deixa eu ver se eu acho o Heavy Attack Chance aqui. Será que eu vou achar Heavy Attack Chance? Só que é o seguinte, o Heavy Attack Chance desse set é interessante porque ele compensa nesse buff, quarto buff de você ganhar 20% a mais. Só que em comparação com os 12% de crítico, é como se você ganhasse 10% de crítico nesses 20% de Heavy Attack. Porque tecnicamente era um cálculo antigo que eu usava. Porque como Heavy Attack só conta no segundo Heavy Attack, é como se 20% de Heavy Attack fosse mais ou menos 10% de crítico. Como duas veladas te dão 12% de crítico, tecnicamente a velada te dá 2% de dano a mais comparado ao de Heavy Attack. Mas... e ainda é uma RNG. A velada já é algo já certo. Então, tecnicamente, você já tem 12% de crítico a mais. Mais 14% de Heavy Attack. Isso somado mais 20% de Heavy Attack. Porque, tecnicamente, a velada aqui, ó, ela vai te dar 14%, 12%. Aqui ela só não estaca com crítico dano a mais, mas esse setzinho aqui ele te dá 20% de heavy attack a mais, então tecnicamente você está com 32 de heavy, 34 de heavy attack porcentagem, mais 12 de crítico. Então, nesse aqui tu tem... o primeiro set tem 34% de heavy attack, mais 12% de crítico. Já o segundo, tu vai ter contar somente os 20% de Heavy Attack Chance e poder incrementar os outros. Então, tecnicamente, o outro você vai ter 20% mais 20% de quando você der um Heavy Attack de ganhar 20%. Então, tecnicamente, você tem 20% mais uma RNG de chegar a 40%. Eita. O que, tecnicamente, esse aqui, ó, já daria certo 34, 46%. Então, tecnicamente, esse aqui acaba dando um dano extra a mais. Apesar que esse também é interessante. Mas a diferença você vê que é pouca. São possibilidades, né? Apesar do damage boost 50 a mais. Então você troca o set novo. Mas talvez você ainda consiga fazer adaptações com sets antigos. Importante lembrar você atingir 120, 120. Tanto por quando o crítico damage ali porcentagem. Tanto do max damage. Que aí ambos chegam ali 1000 de dano base, tá vendo? Mas eu acho que se equiparam, não tem assim, nossa, eu preciso conseguir os 4. Talvez você consiga mesclar 2 por enquanto, depois mudar para tudo, ir grindando com calma, sabe? Fazendo as trocas com calma. E você consegue atingir quase o mesmo patamar.
Pode ser que em jogo tenha divergências de status, build, porque vai ganhar pontos novos, atributos por causa de quest, então talvez aqui no quest log não chega num resultado tão próximo do real. Mas esse foi o Theorycraft que eu consegui fazer. Depois vocês deixam no comentário o que vocês acham, se vocês mudariam alguma coisa. O jogo tá num patamar que não tem uma build específica. Você consegue chegar nos status de várias outras formas, sabe? Então, tanto usando colar dourado, tanto o anel dourado. Tem quem falou que um é melhor que o outro, mas se eles se equivalem por causa de status, atributos, eu acho que o importante é você bater os status. E hoje com o potencial de 120 é bem interessante. Não sei, talvez, uma meta também bastante interessante, talvez seria modificar para mais atributos, tá vendo? Como a gente subiu bastante atributos, às vezes tirar um pouco os status de alguns itens dourados para vocês ganharem mais status ainda de atributos, sabe? Talvez valha a pena também. Aqui a mesma coisa. Ó, talvez você coloque uma Perception ou alguns status. Então, tecnicamente você precisa entender qual é o status que o seu alvo inimigo está atingindo, para você saber a necessidade se você precisa subir mais heavy attack ou crítico, ou de fato você grindar mais status. Pensa se tu tá 120, é muita loucura, cara. Ou 100 ali, acho que 120 é muito ambicioso, né? Mas talvez, se a gente volta aqui, ó, deixa eu ver se a gente consegue Cara, é muito. Mas é que 280 é muito forte. Mas uma Percept aqui. Ó. É interessante, tá vendo? Ó. 1041 de dano base, tá vendo? Então. Há de se pensar. Eu sei que dano base é muito importante. Tanto no BG eu jogo com pouco hit. E o meu healer me buffa, mais o buff do BG, então eu pego 1500 de dano base. Imagina tu jogando com 1100 de dano base, é loucura. Então talvez há de se pensar de quanto tu precisa de cap é o suficiente para você rodar a classe, e daí tu foca em status. Então é bastante interessante, tá vendo? Então o vídeo é isso, é mais só para atualizar mesmo o canal, trazer um vídeo, falar que eu vou estar jogando nessa mais ativo, né? Então talvez eu poste mais vídeos, mais atualizações. E vocês deixam aí o que vocês acham, o que vocês planejam fazer, se vocês vão dar reroll de classe. Eu queria fazer um Theorycraft de outras builds também, que eu vi bastante interessante. Aqui talvez um... Ó... um Buwalk da vida, não sei, eu ainda vou testar, porque eu gosto de testar várias coisas, e eu trago aqui pra vocês. E no mais, o vídeo é isso, espero que tenham gostado, um abraço, não vou sumir, mas se eu sumir também, é isso, e é isso, galera. Um bom retorno pra quem tá voltando a jogar, e pra quem tá aí, vamos que vamos. Valeu, 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 valeu.